Está escrito assim em Filipenses 2, do 3 ao 10. Não sejam egoístas, não vivam para causar boa impressão aos outros. Sejam humildes, pensando dos outros como sendo melhores do que vocês mesmos. Não pensem unicamente em seus próprios interesses, mas preocupem-se também com os outros e com o que eles estão fazendo. A atitude de vocês deve ser semelhante àquela que nos foi mostrada por Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não exigiu e nem se apegou aos seus direitos como Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens, e se humilhou a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Contudo, foi por causa disso que Deus o elevou até a mais alta posição. Ele deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra. Eu quero falar sobre mais humildade de Cristo e menos de mim. Você pode falar comigo? Mais humildade de Cristo e menos de mim. Olhe para a pessoa que está do seu lado e fale para ela assim: mais humildade de Cristo sobre a tua vida e menos de você. Mais de Cristo, menos de mim. Mas mais o que de Cristo? Será que em nós há mais de nós ou há mais de Cristo? Será que em você há mais de você mesmo ou há mais de Cristo? É fácil descobrir isso. Será que nós temos nos preocupado mais conosco e com a nossa família do que com aqueles que Jesus se preocupa? Será que nós temos suprido apenas as necessidades nossas e dos nossos familiares e temos esquecido de repartir a provisão de Deus com os necessitados? Será que nós temos nos relacionado com Deus porque Ele é Deus? Ou por causa dos seus favores? Ou porque temos medo de ir para o inferno? Será que nós temos adorado a Deus, louvado ao Senhor? Ou somos meros espectadores do culto e assistimos o culto ao invés de prestar ao Deus Todo-Poderoso o culto que lhe é devido? Se nós formos humildes o bastante e sinceros nessas respostas, nós descobriremos se há em nós mais de Cristo ou mais de nós mesmos. Será que há em nós humildade bastante para responder essa pergunta? O versículo 3 e o versículo 4 nos ensina que nós temos que ser mais generosos e deixarmos de lado o egoísmo. Nós precisamos de humildade para deixar esse discurso evangelical e assim viver realmente uma vida cristã. Olha o que ele diz no versículo 3: não sejam egoístas, não vivam para causar impressão aos outros, sejam humildes, pensando dos outros como sendo melhores do que vocês mesmos. Não pense unicamente em seus próprios interesses, mas preocupem-se também com os outros e com o que eles estão fazendo. Será que nós, como igreja de Jesus Cristo, nós temos nos preocupado com aquilo que Deus se preocupa? Será que nós temos tido humildade o bastante para olhar para a dor do outro, para a necessidade do outro, para a fome do outro, para o frio que o outro está passando, enquanto nós, no interior dos nossos lares, temos roupas cobertas? É o tempo de nós deixarmos a humildade de Cristo brotar nos nossos corações, para que possamos sair das quatro paredes e ir até onde Jesus iria se houvesse mais de Cristo em nós. Nós faríamos aquilo que Cristo fez. Nós iríamos até os perdidos. Nós não pensaríamos única e exclusivamente naquilo que é nosso, mas naquilo que Jesus pensa, naqueles que estão se perdendo à nossa volta, naqueles que estão perecendo. Será que nós temos preferido o outro em honra, ou nós queremos ser honrados? Será que nós pensamos na situação do próximo e por isso nós evangelizamos? E por isso nós abrimos a nossa casa para uma célula? E por isso nós nos preparamos para abraçar aquelas pessoas que Jesus quer abraçar, mas com isso Ele quer usar os nossos braços para abraçar aquele que precisa de um abraço? Ele quer curar sim, mas Ele quer usar as tuas mãos para impor sobre aquelas vidas que estão doentes.
Ele quer falar com pessoas nesta terra, mas Ele precisa encontrar humildade no meu e no teu coração, para usar a nossa boca para falar do Evangelho dEle, que salva, que cura, que liberta, leva para o céu. Ou será que nós estamos apenas olhando para a nossa família, para as nossas vidas, para os nossos filhos, para o nosso cônjuge, e estamos desprezando aquilo que Jesus mais ama, que são as almas perdidas que estão perecendo? Nós não temos que pensar nos nossos próprios interesses, mas se preocupar com as necessidades dos outros. Eu vejo uma segunda verdade nesse texto, que fala que, no versículo 5 e 6, a atitude de vocês deve ser semelhante àquela que nos foi mostrada por Jesus, que, embora sendo Deus, não exigiu e nem se apegou aos seus direitos como Deus. Nós temos que ter como modelo Jesus Cristo. Será que Jesus viveria como eu vivo e como você vive? Será que Ele teria a humildade que está no nosso coração? Será que nós temos a humildade que está no coração de Jesus, ao ponto de deixar de lado, se necessário for, o nosso tempo com a família, para levar as boas novas de salvação? Você sabe no que implica dizer mais de Cristo e menos de mim? Você já parou para pensar nisso? Pode ser que implique em você deixar de lado a sua jornada de trabalho, não mais trabalhar 10 horas, trabalhar 6 horas e deixar 4 horas a mais para Deus. Pode ser que implique entrar no estreito para sentir a dor daquele que está sofrendo a dor do teu lado, que você não tem conseguido sofrer, que você não tem conseguido entender, e que eu não tenho conseguido entender também. Pode ser que implique em você deixar o tempo do teu passeio, suas horas de lazer com a sua família, para viver aquilo que Cristo viveria. Você já pensou nessa implicação? Será que você ainda tem coragem para pedir mais de Cristo? Você tem coragem? Tem? Ainda que isso custe o teu tempo de descanso, ainda que isso custe o seu dinheiro, você investir no reino, ainda que isso custe as tuas férias, você deixar de lado as tuas férias para ir em missões, abençoar nas favelas as pessoas que estão precisando de Cristo, você ainda assim tem coragem de pedir mais de Cristo? Quantos têm coragem? Aleluia. Então um grande exército será levantado nessa cidade. Se nós fazemos aquilo que Cristo fez, e tivermos humildade para reconhecer que nós não estamos fazendo e precisamos fazer, Deus vai usar da nossa ousadia que Ele mesmo está nos dando nessa noite, para nós socorrer os caídos, buscar os perdidos, e vemos essa igreja cheia, e vemos a nossa célula se multiplicando, porque há humildade no nosso coração para nós abrirmos a nossa casa, para lá compartilharmos o Evangelho de Jesus. Quantos não querem abrir os seus lares porque acham que vai fazer bagunça na sua casa, que vai sujar o banheiro, que vai dar trabalho? Dá trabalho sim. Você já pensou do trabalho que Jesus teve para salvar a você e a mim? Se nós queremos mais de Cristo, nós temos que estar dispostos a fazer aquilo que Ele fazia. A atitude de vocês deve ser semelhante à que nos foi mostrada por Jesus Cristo, que, embora sendo Deus, não exigiu e nem se apegou aos seus direitos de Deus. Mas há uma terceira e última verdade aqui no versículo 7 e no versículo 8. Diz, mas se esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, e tornando-se semelhante aos homens, e se humilhou a si mesmo, e foi obediente até a morte de cruz. Você está disposto a humilhar a si mesmo? Porque se você pede mais de Cristo, tem que estar disposto a se humilhar, a passar pelas portas da humilhação, porque Jesus passou pelas portas da humilhação, mas foi através daquela caminhada de humilhação que Deus o exaltou. Ter mais de Cristo é não se importar com a humilhação, é não se importar com a afronta, é não se importar com os problemas, é deixar isso tudo de lado se necessário for, e olhar para aquilo que Cristo está olhando. Qual seria o resultado, então, de mais humildade de Cristo em mim? Será que os outros me olhariam e me veriam como um bobo? Será que eles me passariam para trás? Será que eles se aproveitariam de mim? Não. Olha, o versículo 9 e 10 diz qual é o resultado. Contudo, foi por causa disso que Deus o elevou até a mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome. Quando a humildade de Jesus Cristo está nos nossos corações, ainda que os homens nos humilhem, Deus nos exalta.
Deus nos exalta. Deus exaltou Jesus, porque ele teve humildade para não usar da força dele para conquistar nada. Você se lembra da tentação no deserto em Mateus 4? O diabo falou: faz com que essas pedras se transformem em pães. Jesus podia fazer, mas ele não dependeu do poder dele. Ele falou: não, nem só de pão viverá o homem, e sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. As 3 tentativas do diabo, ele não usou a força nem o poder dele. Ele se estribou no conhecimento do Pai, da palavra de Deus. Isso é ter humildade de Deus em nós. É não querer resolver com os nossos braços. É não querer fazer, mas saber que está tudo feito por Deus em Cristo Jesus, desde a fundação do mundo. Quantos precisam de mais humildade para ver dessa forma? Ainda que isso custe passar pelo caminho da humilhação, ainda que isso custe menos tempo com a nossa família, ainda que isso custe menos diversão e menos descanso, eu quero mais de Cristo e menos de mim. Seu
hoje nós estaremos vendo um pouco, queridos, sobre mais ousadia e mais fé nas nossas vidas, meus queridos. E quando eu estava me preparando para esta palavra, eu comecei a pensar e procurar a respeito do significado da palavra ousadia. E eu fui para o dicionário também, procurei um pouco, pesquisei e vi várias definições, mas a que mais me chamou a atenção foi uma que diz assim, que ousadia é determinação em alcançar o seu objetivo. Determinação em alcançar um objetivo. Desejar algo ardentemente e trabalhar com todas as suas forças para alcançar este propósito. Irmãos, diante de nós, pela liderança da nossa igreja, está proposto o desafio: mais de Cristo e menos de mim. E nós precisamos verdadeiramente ser ousados, ou seja, nós precisamos estar dispostos e determinados a buscar e alcançar este objetivo. Quantos ousados nós temos aqui nessa noite? Amém? Estamos verdadeiramente dispostos a buscar e trabalhar por este objetivo de mais de Cristo e menos de nós nas nossas vidas. Amém? Queridos, isso é fé e ousadia. Fé caminha junto com a ousadia, porque a fé verdadeira, a fé viva, ela me impulsiona, ela me move a agir. É diferente daquela fé que é uma fé sem obras, que a palavra coloca como uma fé morta. Uma fé onde eu não produzo nada, eu não gero frutos, a minha vida é infrutífera. É uma fé meramente intelectual, que se resume a mero conhecimento. Mas a fé viva e verdadeira, ela me move, ela me impulsiona. E nós vemos isso na palavra de Deus, na vida de vários homens e mulheres. E rapidamente eu quero mencionar só alguns exemplos. Vamos começar por Noé. Todos conhecem a história de Noé, que construiu a arca, porque viria o dilúvio para destruir a terra, etc, etc, etc. Noé, eu acho que foi o homem que sofreu mais bullying na história da humanidade. Porque ele ficou por anos e anos e anos e anos e anos construindo uma coisa faraônica, enorme, porque viria um dilúvio. Nem havia chovido até então. Ninguém sabia o que era isso. No mínimo ele foi chamado de louco. Mas Deus lhe deu uma ordem, e uma ordem clara, detalhada, e ele foi ousado. Claro, obediência, ele foi obediente ao Senhor, mas sem fé e sem ousadia, ele não teria obedecido. A obediência dele veio regada de fé e de ousadia. Outro exemplo de ousadia, queridos, Davi. Davi, ainda jovenzinho, o caçula dos seus irmãos, queria ir para a guerra e não podia porque era muito pequeno. De repente, um dia, numa batalha, ele foi com uma marmitinha lá, levar comida para os seus irmãos. De repente, ele chega lá, encontra o exército de Israel, todo acuado, todo mundo amedrontado, assustado. Por quê? Porque apareceu lá um grandalhão, afrontando o Deus do povo de Israel e afrontando o povo de Israel. E Davi ficou inconformado com aquela situação. Foi falar com Saul, tentaram botar uma armadura nele, ele ficou todo desengonçado dentro daquilo, porque era maior do que ele aquela armadura, e ele foi, com fé e com ousadia, com uma funda e 5 pedras, olhou para a cara daquele gigante e falou: Golias, você vem afrontando o meu Deus e o meu povo, com espada e com lança, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Isso é fé e ousadia. E é assim que Deus deseja que a sua igreja viva dia a dia, com fé e ousadia, enfrentando o inimigo. Não é achando que o inimigo não existe, não é fazendo de conta que ele não existe, não é ignorando o inimigo, mas é olhando para ele, entendendo muito bem quem ele é, quem você é e quem o seu Deus é. Outro exemplo de ousadia, meus queridos, é Paulo. Que homem tremendo, que homem extraordinário, extremamente inteligente,
Vivia entre os doutores da lei, era um deles. E quando tem um encontro com o Senhor, a sua vida é completamente transformada. E de perseguidor dos cristãos, ele passa a ser perseguidor, ele passa a ser perseguido. Não é? Assim como ele perseguia os cristãos. E mesmo assim, ele não negou a sua fé. Foi missionário, plantou novas igrejas, discipulou vidas, formou líderes. E por onde ele passou, ele fez diferença na sua geração. Até hoje, nós colhemos os frutos do que Paulo fez no passado. Meus queridos, como é tremenda a vida deste homem. É tremendo o exemplo de Paulo. E num determinado momento, quando ele mesmo declara, apesar de tudo, queridos, ele declarava que apesar do espinho na carne dele, a graça do Senhor bastava na vida dele, porque o poder do Senhor se aperfeiçoava na fraqueza dele. Paulo não fez tudo o que fez porque tudo corria muito bem para ele. Não, muito pelo contrário. Foram muitas lutas, foram muitas dificuldades, grande parte do tempo preso, açoitado, humilhado, espizinhado. E nas prisões, muitas vezes, ele escreveu várias cartas. Quase metade do Novo Testamento foi escrito por Paulo, um homem cheio de fé e de ousadia. Numa destas cartas, ele escreve a Timóteo, um dos discípulos dele, um dos líderes da igreja. E ele fala para Timóteo, na segunda carta, no primeiro capítulo e no versículo 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Queridos, infelizmente, se nós olharmos para a vida da igreja no século 21, nós temos visto uma igreja que precisa dessa exortação. Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Nós precisamos viver verdadeiramente como a palavra deseja que nós vivamos, como Deus deseja que nós vivamos, com ousadia, queridos, com ousadia. Primeiramente ele diz, Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder. Queridos, o poder já foi delegado à sua igreja. O poder já foi delegado a mim e a você. Se você é salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus, o Espírito Santo de Deus está em você. E você tem poder outorgado por Deus. Lucas 10:19 diz, eis aí vos dei autoridade para pisar serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Queridos, isso é poder do Senhor sobre as nossas vidas. Agora, o poder, ele tem um objetivo específico. O texto de Atos 1:8 diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, onde eles estavam, como em toda a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Algumas pessoas acham que esse versículo é para missionário, né? Transcultural. Aquele que sai da sua casa e vai lá para bem longe. Não, queridos. Essa palavra é para mim e para você. E hoje nós podemos, inclusive, declarar de uma outra forma. Ao invés de dissermos, mas recebereis poder, porque isso Jesus disse aos discípulos antes de ser assunto ao céu. Ele iria e deixaria o Consolador. Nós já temos. Nós já vivemos a nova dispensação, já estamos no tempo da graça, onde o Espírito Santo é o selo sobre as nossas vidas, a marca sobre as nossas vidas. Então nós vamos declarar de uma maneira diferente este texto. Nós vamos declarar assim, eu já recebi poder, pois o Espírito Santo que habita em mim, é o Espírito Santo de Deus, e eu sou testemunha do Senhor Jesus, na minha casa, para os meus parentes, para os meus amigos, aonde eu moro, no meu trabalho, na minha igreja, na minha cidade, no meu país e por onde eu passar.
Queridos, essa é a tradução contextualizada do versículo de Atos 1:8 para as nossas vidas hoje. Amém? O poder de Deus está sobre nós. Mas nesse versículo diz que o poder é para testemunhar. Não é para você se gabar. Eu tenho poder do Espírito Santo. E não faz nada. Poder tem uma finalidade específica. O poder que foi dado por Deus através do Espírito Santo que habita em você é para você testemunhar. E quando nós falamos testemunhar, tanto falando quanto vivendo. Ousadia, queridos, para testemunhar. É preciso coragem, principalmente nos dias de hoje. Ah, mas eu não tenho o dom de falar, eu sou muito tímido. Queridos, o poder do Espírito Santo de Deus que habita em você, você vai limitar por causa da timidez. A timidez é um traço da sua personalidade que pode ser trabalhado. Se você orar, se você buscar, se você clamar ao Senhor, Senhor, eu quero ser usado por Ti. Não necessariamente você vai deixar de ser tímido, mas apesar da sua timidez, o Senhor vai te usar com ousadia. Quando você disser, eis-me aqui, e abrir a sua boca, você vai falar e vai testemunhar, amém? Tem gente que fala que tem vergonha. Não fala porque tem vergonha, mas eu tenho uma notícia para você. Quem se envergonhar de Jesus diante dos homens, o Senhor Jesus vai se envergonhar desta pessoa diante do Pai dele. Você quer que ele tenha vergonha de você diante do Pai? Não se envergonhe dele aqui na terra. Cumpra o seu papel. Não deixe que desculpas pequenas. Ah, mas eu não tenho uma formação teológica. Queridos, formação teológica é ótimo. Enriquece o seu conhecimento na palavra, vai te ajudar, vai te dar ferramentas, mas não é desculpa para você não abrir a sua boca e falar daquilo que você sabe hoje. Porque a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, você já tem um testemunho de vida, um testemunho de transformação. A partir do momento que você é alcançado pelo amor de Deus, você pode falar daquilo que você já tem vivido no Senhor. Ele me resgatou, Ele me salvou, eu não vou mais para o inferno. Queridos, é uma coisa aparentemente simples, mas é o poder transformador de Deus na sua vida, que você vai estar testemunhando para os outros. E você vai crescendo no conhecimento da palavra de Deus, e você vai conhecendo e crescendo, e na medida em que você vai crescendo, você tem condições de falar mais. Queridos, não há desculpas para nós não testemunharmos. O poder de Deus que habita em nós através do Espírito Santo, ele é verdadeiro e não há nada em nós que ele não possa fazer. Moisés, ele inventou várias desculpas para que não fosse usado, mas ele se dispôs e Deus o usou. Amém, queridos? Agora, por outro lado, de nada adianta você conseguir ter um discurso. Porque quando eu digo que a gente precisa falar, não é assim pegar um microfone, pegar um megafone, um evento evangelístico específico. Não, situações pequenas e corriqueiras do dia a dia. Por exemplo, conversa de elevador, você encontra com seu vizinho descendo ou subindo no estacionamento do prédio. Ai, pois é, está tudo bem? Não, é mais ou menos. O que está acontecendo? Ah, eu estou com uma pessoa na minha família, um primo, que está doente, uma doença muito grave. Ele está com câncer. Ah, que pena, puxa, que difícil, né? Nossa, deve estar sendo difícil para vocês, né? Eu tenho um tio que morreu de câncer, é uma coisa, é muito triste mesmo. É isso que um crente ousado, cheio do poder do Espírito Santo faz? O que ele vai fazer? Eu sirvo ao Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que faz milagres, que fez milagres no passado e que pode curar o câncer do seu primo. Eu vou orar por ele, eu vou orar por você e ele pode ser curado. Essa tem que ser a nossa postura, queridos. Essa tem que ser a nossa ousadia para falar. Você não está pegando um esboço de um sermão ou o estudo da célula e para falar ali para a pessoa. Não, é uma situação simples, corriqueira do dia a dia, que você precisa ter sensibilidade no espírito para aproveitar as oportunidades. Amém, queridos? Agora, de nada adianta você falar, se a sua vida, se o seu proceder não for coerente com a palavra de Deus. Ah, queridos, nós precisamos verdadeiramente viver
aquilo que nós pregamos. Precisamos viver aquilo que nós pregamos, queridos. Não, o nosso procedimento tem que ser coerente com a palavra de Deus. O nosso linguajar, o nosso vestir, o nosso agir, tudo, o nosso testemunho é falado e vivido. Amém? Mas em segundo lugar, Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de amor. Queridos, como é fácil muitas vezes nós entrarmos aqui, sermos abençoados através dos louvores, das canções, abrirmos a nossa boca, levantarmos as nossas mãos e dizermos: Senhor, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas meramente de lábios, querido. Declaração de amor a Deus. Será que o que Deus espera de nós é um amor verbal? Jesus disse aos fariseus os 10 mandamentos que Moisés escreveu no passado, reduzidos a 2. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo. Outro mandamento semelhante a este é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Queridos, Deus espera de nós que nós amemos o nosso próximo como demonstração de amor a Ele. A Ele. Queridos, nós precisamos amar vidas. Será que temos amado vidas? Temos nos dedicado? Será que ver uma pessoa caminhando a passos largos para o inferno causa dor no nosso coração? Será que causa, queridos? Nós precisamos sofrer por aqueles que estão indo para o inferno, porque isso é amor, e você será impulsionado a ir até as vidas e discipular e cuidar delas. Jesus, antes de ser assunto ao céu, teve alguns encontros com os discípulos, e num desses encontros, ele perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? E ele disse: Senhor, eu te amo. Ele perguntou de novo: Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. O que Jesus disse para Pedro? O que Jesus disse para Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. Apacentar as ovelhas do Senhor não é para o pastor, não é só para o líder de célula, não é só para o missionário, não é só para o seminarista, não, é para todos nós que dizemos que amamos a Deus, porque essa é a nossa forma de expressar o nosso amor a Deus. Queridos, muitas vezes o nosso egoísmo e o nosso comodismo tem nos privado desse privilégio de amar vidas e de demonstrar verdadeiramente o nosso amor ao Senhor. Em terceiro lugar, Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de moderação. Queridos, parece uma contradição, né? Você tem que ser ousado, mas você tem que ser moderado. A moderação aqui, queridos, tem um sentido de equilíbrio. E o equilíbrio do cristão, ele vem pela palavra de Deus. A palavra de Deus é o prumo na vida do cristão, é a base da vida do cristão. Porque que infelizmente hoje muitas pessoas têm vivido não dando bom testemunho, têm vivido de uma forma contrária à palavra de Deus, porque não têm experimentado o que diz Romanos 12, 2. Mas não vos conformeis, não tomeis a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, a renovação da nossa mente se dá através da nossa comunhão com Deus, oração, leitura da palavra. Cristão ousado é cristão que ora, é cristão que busca, é cristão que lê a palavra, que enche a sua mente todos os dias com a palavra de Deus. Não adianta fazer como o povo no deserto, que comia um maná um dia e queria guardar para o dia seguinte. Não, azedava, estragava. Deus tem porção nova para nós todos os dias, e nós precisamos desejar essa porção nova do Senhor todos os dias nas nossas vidas. Queridos, a maioria das pessoas muitas vezes vem à igreja uma vez por semana, e fica a semana inteira sendo bombardeado por coisas do mundo. A mídia, a moda, os colegas de trabalho, pensamentos mundanos, o jeito de vestir do mundo, o jeito de falar do mundo. E vem à igreja uma vez por semana. A cabeça desta pessoa está mais cheia do quê? Das coisas de Deus ou das coisas do mundo? Então é fácil que ela se amolde às coisas do mundo. Ela precisa renovar a sua mente dia a dia na palavra de Deus. E no momento da adversidade, se o cristão está com a mente cheia da palavra de Deus, ele vai saber enfrentar os problemas. Muitos cristãos que não têm a sua mente cheia da palavra de Deus, o que acontece com eles diante de um desemprego, de uma situação de enfermidade, diante de uma luta, diante de uma adversidade? Se desespera, grita,
sai dando cabeçada por aí, fazendo bobagem, não reflete. Por quê? Porque não tem a sua mente renovada pela palavra de Deus. A palavra de Deus é cheia, é rica de promessas para as nossas vidas. Tudo posso naquele que me fortalece, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E por aí afora, tantas e tantas e tantas promessas que precisam estar alimentando a nossa mente e o nosso coração, para que no momento da adversidade você tenha a ousadia de enfrentar as situações conforme a vontade de Deus, e você obterá a vitória em nome de Jesus. Queridos, Josué, para terminar, quando ele foi chamado por Deus para conduzir o povo à conquista da terra prometida, logo depois da morte de Moisés, já depois que se passaram os 40 anos de peregrinação no deserto, e ele deu uma palavra para Josué, porque ele conhecia o coração de Josué. Apesar de Josué ter sido um dos espias de 40 anos atrás, que cria que Deus daria aquela terra para eles, apesar dos gigantes, naquele momento ele estava diante de um grande desafio. E a palavra do Senhor para Josué foi: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Primeira vez ele diz: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Segunda vez: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Pela terceira vez ele diz: não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Queridos, mais de Cristo e menos de mim não é fácil. Nós nos esvaziarmos de nós mesmos é um desafio, e nós precisamos encarar isso com seriedade. Mas nós temos a certeza de que Ele é conosco, porque Ele está nos dizendo: ser forte e corajoso, meu filho, vai, avança com determinação para esse propósito, porque eu sou contigo por onde quer que você andar. Amém, queridos?